à medida que você observa alguns comportamentos, alguns padrões que não são adequados ou que não são ideais, você tem possibilidade de mudar, você tem possibilidade de transformar, você tem possibilidade de fazer diferente. Só que você precisa perceber e ter essa consciência da necessidade dessa transformação. Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Aqui eu te trago informação, conhecimento, muito aprendizado e experiência para você colocar em prática, para você ser transformado em um líder de pessoas que é valorizado e desejado pelo mercado. Eu sou Érica Guerra. Eu sou especialista em desenvolvimento de liderança e o episódio de hoje é como você pode fazer a sua liderança crescer. Então, faça crescer a sua liderança. E hoje eu vou te trazer aqui vários insumos, várias informações e várias coisas para você colocar em prática, para você crescer a sua liderança e realmente ser esse profissional, esse líder de pessoas que é valorizado e desejado pelo mercado. Esse assunto, esse tema, ele tem muito a ver com a transformação que você pode fazer na sua carreira e no seu desenvolvimento. E eu vou te mostrar como que está na sua mão fazer a diferença no seu desenvolvimento, fazer a diferença na sua carreira. E esse vai ser o nosso desafio de hoje, te mostrar como você vai fazer a sua carreira deslanchar, o seu desenvolvimento acontecer todos os dias, independente da empresa que você está, independente do que a empresa te oferece, e é sobre isso. Então, se você conhece algum profissional em posição de liderança que precisa fazer crescer a carreira e que esse tema vai fazer diferença para ele, já compartilha, chama ele aqui para a live, porque eu tenho certeza que vai ser um insumo que ele precisa para transformar a liderança dele. O que é crescer na carreira? Crescer na carreira é você se desenvolver, é você ser melhor, mais desenvolvido, estar se desenvolvendo com mais aprendizado, mais conhecimento cada dia. Isso é crescer na carreira. E muitas pessoas, eu vejo muitos líderes que vai passando o tempo, eles vão ficando meio estagnados ali, parados. A impressão que dá é que eles estão parados, mas na verdade quem está parado e não está crescendo, se desenvolvendo, sendo melhor a cada dia, está retroagindo. Então às vezes você pode pensar assim, estou muito parado. Então eu sinto te dizer que se você está parado no seu desenvolvimento, no seu crescimento, você está retroagindo. Então, para que você não retroaja no seu desenvolvimento, no seu crescimento, é o que eu vou te dar aqui, os insumos que você precisa, que eu vou te dar aqui as informações que você precisa para não deixar a sua carreira, o seu desenvolvimento estagnarem, ou seja, retroagirem. É sobre isso, tá? Então, quando a gente fala de crescimento, quando eu falar para você de crescimento na carreira, eu estou dizendo sobre você continuar se desenvolvendo. Não quer dizer que você precisa estar mudando de cargos, mas você precisa saber, entender, perceber que você está evoluindo, que hoje o que você sabe, o que você construiu é diferente do que você tinha há um mês atrás, há 2 meses atrás. E tem uma máxima que eu gosto muito, é de você se desenvolver e de você ser uma pessoa diferente do que você foi no passado, a ponto de as pessoas que você conheceu no passado terem que te conhecer de novo. Algumas pessoas, elas acabam sendo as mesmas pessoas ali ao longo de anos e anos e anos e anos. O legal da vida, do seu desenvolvimento, é você crescer, se desenvolver a ponto das pessoas terem que te conhecer de novo, para conhecer quem você é. E crescer na carreira, crescer na sua liderança, passa por isso, das pessoas terem que te conhecer de novo, porque você se desenvolveu, você cresceu tanto que as pessoas não te conhecem mais. E é sobre isso. Então, o crescimento que eu trago aqui, que eu vou falar para vocês na live de hoje, é sobre isso. É sobre o seu desenvolvimento, é sobre o seu crescimento, é sobre a sua transformação e como isso faz diferença na pessoa que você é, na liderança que você tem, no seu dia a dia ali, como você conduz as coisas. Você precisa ter essa percepção de que você está evoluindo, de que você não é a mesma pessoa há 2 meses, há 3 meses, há
4 meses atrás. Se você tem a impressão de que você é a mesma pessoa de 3 meses atrás, quer dizer que você está, regredindo. E isso não vai te fazer crescer na sua liderança, não vai te fazer crescer na sua carreira. E quando você aprende a crescer, a se desenvolver, ou seja, aprende a aprender, aí você coloca isso em prática em tudo na sua vida. E você percebe que, na verdade, nós estamos em uma grande evolução. Por quê? Cada dia a gente pode ser melhor, cada dia a gente pode ser diferente, cada dia a gente pode encontrar e perceber o que nós estamos fazendo que não é legal e como você reage a essas circunstâncias, né? Ontem teve uma situação aqui na minha casa que eu achei super interessante. A minha filha, a atividade dela é arrumar a cozinha depois do almoço, lavar a louça depois do almoço. E logo depois do almoço, meu marido falou com ela: filha, vai lavar a louça, né? Limpar o fogão, arrumar a cozinha. E aí ela foi meio contrariada, né? Depois que ela terminou de arrumar a cozinha, ela virou para ele e falou assim: pai, eu posso te falar uma coisa? Aí ele: pode falar. Não precisa de você ficar me lembrando, me falando que eu tenho que arrumar a cozinha. Então eu queria te pedir uma coisa. Não fique me lembrando, pode ser? Aí ele olhou para ela assim, porque há um tempo atrás ele acharia ruim com ela, né? Dela estar falando dessa forma. Ele olhou para ela e falou: tudo bem, filha, eu não vou ficar pedindo para você arrumar a cozinha. Aí ela: porque eu já sei o que eu preciso fazer, não preciso de você ficar me falando. E eu associei logo com isso, com a evolução. Porque se a sua reação era diferente antes, né? E agora você tem uma nova reação, inclusive, de entender e compreender o que a pessoa tem para te dizer, isso faz toda a diferença na sua liderança, no seu desenvolvimento como pessoa e na conexão com as pessoas no dia a dia, tá? Faz sentido? Então, falar sobre crescimento é sobre isso, tá? E você pode me dizer assim: Érica, mas a empresa que eu trabalho, ela não me estimula a crescer. Ela não estimula que eu seja melhor, que eu queira desenvolver, ela não faz isso por mim. E eu quero te dizer uma coisa muito importante: não dependa da empresa para você crescer e se desenvolver. Por quê? A empresa, ela vai até um nível da necessidade do seu desenvolvimento. E dependendo da posição que você está, é até melhor que você fique ali bem do jeito que você está, sem ficar querendo, né? Outro nível, sem ficar querendo se desenvolver. Então não dependa, independente da empresa te estimular, independente da empresa querer que você cresça, se desenvolva, faça isso por você, pensando em quem você quer ser, pensando no tipo de liderança que você quer desenvolver, pensando em como você quer exercer essa liderança no seu dia a dia, o que mais você pode fazer de diferente, o que mais você pode evoluir e como você pode evoluir. E essas reflexões, elas vão fazer parte do seu crescimento e desenvolvimento. Então, não dependa da empresa. Não coloque na empresa o seu tesouro, que é o tesouro de transformar a sua vida e a sua liderança, tá? E isso é muito importante, porque se você tira da empresa essa responsabilidade, você percebe que a carreira é sua, que o desenvolvimento é seu e que você pode sim colocar a sua liderança em um outro nível, o nível além do que está hoje. E aí você pode me perguntar: qual é o limite? Sinto te dizer, ou para alegria, né, vou te dizer isso, não há limite. É você que coloca o limite que você quer estar. A sua limitação está em você. É o limite que você se coloca. Se você acreditar que não há limite, não tem limite. Se você acreditar que há limite, tem limite. Ou seja, você vai estar certo nos dois lados. Se você acreditar que tem limite, se você acreditar que não tem limite. Então, se você acreditar que não há limite para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e que você pode sim fazer isso por você, de chegar nesse lugar de desenvolvimento onde não tem limite para você crescer e para você se desenvolver, isso é verdade. E acreditar nisso vai te impulsionar para buscar mais, para querer mais, para fazer mais, né? Essa semana eu estava refletindo um pouco sobre o meu desenvolvimento, sobre como foi o meu crescimento como líder. E eu me lembrei de uma situação onde eu tive uma abordagem assim, que não foi legal, uma abordagem fechada, sabe, para um cliente. E aí ele me retrucou e falou: não, Érica, não é assim. E eu parei para pensar e falei: realmente, não é assim. E pedi desculpas para ele. Falei: não, você tá certo. Porque a minha equipe tinha errado, né? Então eu tinha errado. E na tentativa de resolver esse erro, eu fui mostrar para ele que ele também tinha errado.
Ou seja, a minha forma de defesa foi atacar, né? Tipo, ah, você também errou. E ele, não, eu ter errado não justifica seu erro. E aí eu parei e pensei, realmente, não justifica. Eu errei, eu estou errada e você tem razão. Não justifica eu querer me defender para atacar. E por que eu refleti sobre isso? Porque eu refleti sobre o meu desenvolvimento e como esse nível de abordagem afasta o cliente, afasta as pessoas. Então, eu fui observando como que o meu olhar para com o outro, como que o meu olhar para com a situação está mudando e como eu estou evoluindo na minha abordagem para solucionar um problema. E quando você ataca para se defender, de certa forma, você está num nível abaixo dessa relação. Qual é o nível ok, adequado? De entender qual é o problema, de assumir a sua parcela da culpa, de estar junto ali para querer resolver aquela situação junto com a pessoa, de acolher se teve um problema ali, um erro, né, de ambas as partes. Enfim, esse é o caminho de uma evolução e de um crescimento na liderança. E eu fiquei me lembrando sobre isso. Eu falei assim, gente, olha como eu errei nessa abordagem e como eu afastei o meu cliente, né, na época, por eu ter tido essa abordagem, né? E é isso que vai realmente te levar para um outro nível. Quando você começa a refletir sobre as suas ações, atitudes e percebe que hoje você não é mais esse profissional que tem esse tipo de atitude, né? Que você pode realmente construir um caminho diferente. Paulinha colocou aqui que faz sentido, Charles também. Então, muito bom. Olha só, vou mostrar aqui para vocês o que eu trouxe para te ajudar na construção desse desenvolvimento. Crescer na liderança, então, como eu disse, é você sair de um estágio para outro. E isso acontece continuamente. É um caminho contínuo. E quanto mais você percebe que você pode crescer, que você precisa crescer, mais você cresce. Por quê? Porque você se abre. E se abrir é o primeiro passo para você crescer. E o que é isso? É aquela analogia do copo cheio e do copo vazio. Se você está em uma situação que você acha que você não precisa aprender nada, que você já sabe tudo, você realmente não vai aprender nada. Se você está naquela situação e começa a se perguntar e a refletir, o que eu posso aprender com isso? O que eu não estou enxergando? O que eu posso ver de uma forma diferente? Você se abre para essa nova condição, você se abre para esse novo contexto. E aí sim, você sai dessa visão anterior para uma nova visão. Você sai de uma perspectiva atual para uma nova perspectiva e isso faz diferença no seu crescimento. É um pouco desse desenho aqui que eu estou mostrando. Olha só, é um crescimento como de uma planta, mas aqui a lâmpada está dando a ideia, de uma nova perspectiva, de uma nova forma de olhar, uma nova forma de ver as situações. E isso aqui que demanda, que mostra que há crescimento. Quando você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. E aí tem pessoas que são as mesmas ao longo de vários anos. Quem já trabalhou aqui com RH, né? A Paulinha tá aqui, já vivenciou isso muito comigo, né, Paulinha? De avaliação de desempenho. Todos os anos, a empresa que a gente trabalhou tinha avaliação de desempenho todos os anos. E todos os anos eram as mesmas avaliações de algumas pessoas. A avaliação era a mesma. Os pontos fortes, os pontos de desenvolvimento eram iguais. Podia pegar as avaliações de vários anos consecutivos que estava igual, estava a mesma coisa. Isso por quê? Porque não estava tendo crescimento. E isso é mais comum do que você imagina. É muito comum. Por quê? Desenvolver competências não é trivial. Desenvolver competências comportamentais não é a mesma coisa de desenvolver conhecimento técnico. E por que não é? O conhecimento técnico você desenvolve com o aprendizado. E a competência, né, ou o conhecimento, a competência comportamental, você desenvolve com a mudança de atitude, com a mudança de comportamento. E isso exige muito mais de você do que aprender um conteúdo, do que aprender um conceito, porque exige de você uma nova perspectiva, uma nova forma de se observar, uma nova forma de fazer as coisas. E nós, seres humanos, somos muito condicionados a fazer aquilo daquele jeito e ir repetindo, 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 e isso vira um hábito. E nós vivemos de hábitos. Percebe? Quando se desenvolvem e não crescem. Elas ficam ali, ó, naquele mesmo nível, e ano após ano, ela vai tendo a mesma avaliação. E aí, de novo, ao invés dela achar que ela está estagnada, na verdade, ela está, ó, em declínio. Então, ao invés de estar parada na carreira, no desenvolvimento, ela está regredindo.
E é isso que faz diferença. Quando há uma transformação, quando há mudança, quando há observação, quando há uma mudança de atitude, quando há uma mudança no comportamento, quando há uma mudança na forma de olhar, na forma de fazer, na sua postura. E aí, olha só, você tem vários hábitos, vários costumes e a forma de fazer, que é sua herança, que vem com você. Ah, quer dizer que eu não vou mudar nunca porque eu sou dessa forma. Não quer dizer isso, pelo contrário. Quer dizer que, à medida que você observa alguns comportamentos, alguns padrões que não são adequados ou que não são ideais, você tem possibilidade de mudar, você tem possibilidade de transformar, você tem possibilidade de fazer diferente. Só que você precisa perceber e ter essa consciência da necessidade dessa transformação. Se você achar que tá tudo bem, não tá tudo bem assim, sou assim mesmo, você não vai ter essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento. E é assim que acontece. Mas à medida que você começa a perceber que você tem possibilidade de crescimento e desenvolvimento, aí sim você pode fazer diferente. E aí, pegando esse exemplo que eu trouxe para vocês, né, da minha atuação lá com o meu cliente e a minha reflexão, eu percebi que eu não posso agir dessa forma. Se eu quero conquistar meu cliente, se eu quero ter esse lugar de confiança, de respeito, de realmente ser lembrada para o futuro. Então, isso eu não vou fazer mais. Ou seja, eu já trouxe isso para mim como um desenvolvimento, como um crescimento. Quer dizer que eu não vou repetir nunca mais esse comportamento? Não. Quer dizer que eu vou observar, vou ficar atenta para que ele não se repita. E se repetir, eu vou fazendo as correções necessárias. É isso que faz diferença no desenvolvimento e no crescimento. E olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Um erro comum de quem quer crescer e se desenvolver: esperar pela empresa, esperar que a empresa faça isso por você, esperar que a empresa te mostre onde você está errando, esperar que a empresa te mostre o que você precisa fazer para crescer, esperar que a empresa te dê um treinamento, esperar que a empresa te dê estímulos para você crescer, para você se desenvolver. Não faça isso. Não espere que a empresa te dê informação, conhecimento, treinamento, feedback. Não espere, porque se você esperar, pode ser tarde demais. Se você espera, pode ser tarde demais. Eu já contei aqui sobre a história da Apsen, e a história da Apsen tá aqui nesse livro da Renata Spalzi. Tá aqui nesse livro. A Renata conta. A Renata é VP da Apsen, vice-presidente, né, da Apsen. O pai dela é o presidente. E a Apsen é uma empresa farmacêutica e é uma empresa onde os avós dela fizeram, né? Os avós da Renata que fundaram a empresa, a Apsen. E o pai dela recebeu, né, a Apsen e ela começou a trabalhar, fez trainee, né, e hoje é a vice-presidente da empresa. E ela vai contando aqui a história de como a empresa cresceu, como a empresa se desenvolveu. E teve um período que a decisão da companhia foi de fazer com que essa empresa dobrasse de tamanho. Então, se ela faturava 1 bi, ela passou a faturar 2. E isso exigiu da empresa estar em um outro nível do que ela estava do tamanho de 1, para ela estar no tamanho de 2. E nesse ano ela falou que eles estão trabalhando para estar no tamanho de 3, ou seja, para dobrar de tamanho de novo. E o que ela conta aqui? Ela fala que uma das duras realidades que ela percebeu foi que as pessoas que fizeram a Apsen chegar naquele nível, que era o nível de 1, não seriam as mesmas pessoas que levariam a Apsen para o nível de 2. Agora imagina, né? Aquelas pessoas que estavam lá trabalhando, achando que estavam aqui, né? Não, já estou estabilizado, já estou me sentindo aqui valorizado, desejado pela empresa. De repente, no piscar de olhos, ela observa que não é ela que vai estar ali para o dobrar da empresa. E o que aconteceu? O que aconteceu é que essas pessoas não perceberam que elas não deveriam esperar pela empresa para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Elas já poderiam ter observado ali que haviam mudanças e que essas mudanças poderiam impactar na carreira, no desenvolvimento delas e no emprego delas. Só que elas não perceberam. E o que a Renata conta aqui? Que a realidade foi que eles tiveram que demitir as pessoas para contratar pessoas que estavam do tamanho da empresa naquele momento. Duro isso? É duro e é realidade. Cuida do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Cuida com apreço. Coloca isso realmente como algo que você precisa olhar com carinho, com cuidado, com energia e continue crescendo, continue evoluindo, continue alcançando esse novo patamar, porque depende da empresa? Não, depende de você. Depende de você chegar nesse lugar. Para que quando a empresa crescer, tiver em outro nível,
você também está nesse novo nível. Você também está nesse novo lugar onde a empresa vai contar com você. Agora, se você não crescer e não se desenvolver, quando a empresa estiver nesse novo nível, nesse novo lugar, ela não vai querer você. Ela vai buscar um outro profissional. Ela vai buscar um profissional que está do nível, do tamanho que ela precisa. E aí você pode chorar, espernear, falar que é injusto, entrar na justiça. Você pode fazer o que você quiser, que você vai estar fora. Enquanto que a empresa vai estar buscando outros profissionais. Profissionais mais capacitados, profissionais que estão mais evoluídos. E que se você estiver aqui, ó, você tá fora. Totalmente fora. E a Renata colocou aqui de uma forma muito transparente. E de uma forma transparente tal que eu nunca tinha visto ninguém falar. Porque eu já participei de muitas discussões de diretoria e de definição de quem são as pessoas que vão ocupar as cadeiras. Muitas. E é algo que não é falado de forma tão transparente assim. De virar para o profissional e falar assim, então, você não vai continuar porque você não tem o tamanho da cadeira ou o tamanho do lugar que se tornou essa posição. Não se fala. E ela trouxe isso de uma forma muito transparente no livro. Muito transparente. E se você quiser ler, tá aqui no livro. Eu te passo até a página para você acompanhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante você não esperar pela empresa. E esse é um erro comum, esperar, ficar esperando. Ah, não, mas a empresa não me pede isso. Ah, não, mas a empresa não me dá treinamento. Ah, não, mas a empresa não está me dando esse nível de conhecimento e quer que eu tenha. Cuida você do seu crescimento, do seu desenvolvimento e faça realmente isso com muito afinco. Se você quer ser valorizado e desejado pelo mercado como um líder de pessoas, você precisa cuidar do seu desenvolvimento. Você precisa ir nesse caminho, independente da empresa. Porque quando a empresa precisar de alguém capacitado para uma posição estratégica, se você não estiver pronto, ela não vai colocar você. Não vai. Ela vai procurar um profissional capacitado para aquela posição. Essa é a dura realidade. Porque se você não tiver o tamanho da cadeira, você não vai estar lá. Sinto te dizer. Então, ó, abra os seus olhos e valorize o seu desenvolvimento. Valorize o seu crescimento. Valorize um passo de cada vez. Valorize buscar conexões, valorize aprofundar o seu aprendizado todos os dias. Não estagne, não pare, não fique ali paralisado, paradinho. Não faz isso. Continue se desenvolvendo todos os dias. E tem coisa que a gente não percebe até você abrir seus olhos. Impressionante. E quanto mais imerso no dia a dia e no trabalho e na pressão, menos a gente percebe. E aí mesmo que você fala assim, ai, mas eu tenho tanto trabalho, não tenho nem tempo de pensar nisso. Principalmente, tá? Se você tá ali dentro, imerso, dentro da atividade no dia a dia, de tanta tarefa, de tanta coisa para fazer, e todo dia muito trabalho, de manhã até de noite, final de semana, você nem vê o tempo passar, abre seus olhos. Se você tá dessa forma, trabalhando muito, sem perceber o que está acontecendo e sem cuidar da sua carreira, do seu desenvolvimento, abre os seus olhos. Ó, a Paulinha colocou assim, tem que estar aberto, né, Érica? O mercado muda também muito rápido. E tem muitas mudanças acontecendo. Quando a gente olha o mercado e olha as transformações, nós vemos que nunca tivemos tantas gerações trabalhando juntas, e isso é um belo de um desafio muito grande. Nunca tivemos tanta competitividade do mercado para alguns nichos, que é muito grande. Nunca tivemos uma exigência da liderança para olhar as pessoas de uma forma diferenciada. E aqui eu estou falando da ONU com os programas de equidade e inclusão. Estou falando aqui dos movimentos que estamos tendo de ESG. Estamos falando aqui de muitas coisas acontecendo no mercado. E sem contar que um negócio que hoje é muito rentável, amanhã já não está tão rentável assim. Então, estar atento, complementando aqui, Paulinho, que você trouxe, é, assim, essencial, é o básico para você construir e desenvolver sua carreira. É o básico. Porque depois disso, tem os passos de desenvolvimento e de crescimento. Então, o primeiro passo é abrir os seus olhos. Abra seus olhos, tá? E olha só, em que você precisa trabalhar? Em que você precisa desenvolver? A primeira coisa é realmente ter esse empenho para investir o seu tempo,
Porque não adianta nada você, eu quero crescimento, eu quero desenvolver, eu quero crescer. Se você não colocar o seu tempo em prol do seu crescimento, em prol do seu desenvolvimento, você não vai crescer. E a armadilha principal para isso aqui é você estar imerso em tarefas e atividades todo dia. Sabe aquelas atividades urgentes o tempo inteiro? É disso que você precisa fugir. E eu sei que no dia a dia é muito problema para resolver. No dia a dia é problema, é incêndio, é coisa caindo em cima da gente o tempo inteiro. Só que lidar com essas urgências e emergências de forma sábia, de forma estratégica, vai te colocar num lugar onde você vai usar o seu tempo a seu favor. Então, para você se desenvolver, você precisa usar o seu tempo. Não tem como você se desenvolver se você não vai usar o seu tempo a seu favor. E isso faz toda a diferença. No livro O Milagre da Manhã, o autor, ele traz uma linha de pensamento sobre o desenvolvimento que é muito interessante. Ele mostra que em um período da vida dele, ele precisou trabalhar o desenvolvimento. Ele estava assim, num nível muito abaixo do que ele gostaria. Então ele entrou em depressão e chegou num nível que não era o que ele queria para a vida dele. E aí ele falou que um dia ele foi correr por causa do estímulo de um amigo, e ele foi correr e colocou um áudio no ouvido. E esse áudio, que era tipo um podcast, ele já tinha ouvido outras vezes. E não tinha tido o efeito que teve naquele dia especificamente. Então também tem isso, né, da gente estar preparado para ouvir algumas coisas. E algumas coisas passam despercebido pra gente em vários momentos que não é o momento que a gente está preparado para ouvir. E aí naquele dia ele ouviu o áudio dizia assim: você não vai alcançar o nível de sucesso se você não se desenvolver nesse nível. Ou seja, para você chegar no nível de sucesso que você quer, você precisa se desenvolver nesse mesmo nível. E ali a ficha dele caiu. Falou, eu quero estar nesse nível de sucesso aqui, mas eu não estou dedicando o que eu preciso para chegar nesse mesmo nível. E aí ele precisou trabalhar essa transformação. E essa transformação que ele viveu, ele chamou de os 5 salvadores da vida, que foram 5 ações ou 5 atitudes que ele teve, que ele ensina no livro, para você transformar a sua vida e trabalhar o seu crescimento. E olha, o que ele ensina lá, ele ensina como você vai usar o seu tempo. Como você vai usar o seu tempo para o seu desenvolvimento, para focar no seu desenvolvimento. E sabe o que ele fala que é muito interessante? O que é importante para você, você faz primeiro no seu dia. Então, um dos salvadores da vida que ele colocou lá é leitura. Se a leitura é importante, eu faço primeira coisa do dia. Mas eu não tenho 1 hora para ler. 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Eu não tenho, porque eu já acordo muito ali no horário de sair e não tenho esse tempo. Aí o que ele fala? Acorda mais cedo. Acorda 10 minutos mais cedo. Acorda meia hora mais cedo. E aí sim você vai garantir que aquele tempo está dedicado para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então a primeira coisa é o tempo. Investe, usa o seu tempo ao seu favor para o seu desenvolvimento. Usa o seu tempo a seu favor para o seu crescimento. Se você não colocar tempo, disposição de tempo para o seu crescimento, ele não vai acontecer. Não tem como ter mágica, né? Tipo, eu quero crescer, quero desenvolver, quero ser melhor cada dia, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você não vai crescer e se desenvolver. E você pode direcionar o seu tempo a seu favor, porque o tempo aqui é um recurso que você tem e que você pode usar ele da melhor forma para o que você quer, para o que você precisa, para realmente continuar o seu desenvolvimento e seu crescimento. E o segundo aqui é o recurso de dinheiro. E aí, por que o dinheiro? Porque para você investir no seu crescimento, além do tempo, você também precisa investir dinheiro. E se você ficar esperando pela empresa pagar para você alguma formação, algum desenvolvimento, eu já falei aqui atrás, você vai ficar para trás. E aqui eu não estou falando de investir muito dinheiro, não. É de investir de acordo com o que você precisa desenvolver. Investe de forma sábia, investe com sabedoria, investe no que realmente vai fazer você ser transformado. Usa o recurso a seu favor.
Se você não investir nada, você não vai desenvolver nada. Por isso que você precisa investir. E o que você tem de mais precioso é o que você precisa investir, que é o seu tempo e o seu dinheiro, o seu recurso. Eu sempre valorizei muito o investimento em informação. Quem me conhece sabe que eu já investi muito no meu desenvolvimento. E isso é valor para mim. Isso é valor assim essencial para mim. E eu te falo, não é só investir o dinheiro, porque para mim era importante eu investir o meu dinheiro para eu me desenvolver. Mas não é só investir, você precisa investir certo. Eu estava conversando há umas 2 semanas atrás, né, com a minha filha e com uma sobrinha que estava passando férias aqui em casa. E elas estavam falando, né? Ah, eu quero ser rica, eu quero ser rica. Falei, ah, vocês querem ser ricas? Ah, eu quero ser rica. E o que vocês vão fazer para serem ricas? Ah, a gente vai ganhar dinheiro. Tá, mas você não precisa só aprender a ganhar dinheiro para você ser rica. Além de você aprender a ganhar dinheiro, você precisa aprender como investir o seu dinheiro e fazer o dinheiro crescer por você. É isso que vai fazer a diferença. Não adianta você aprender a trabalhar e aprender a ganhar muito dinheiro. Isso não vai fazer você rica. O que vai fazer você rica é você trabalhar, aprender a ganhar um dinheiro e aprender a usar esse dinheiro ao seu favor. Então, você precisa aprender sobre finanças, você precisa aprender sobre investimento, você precisa aprender sobre como fazer o dinheiro trabalhar por você. Você precisa aprender alguns conceitos básicos de como você vai lidar com esse dinheiro no dia a dia. Percebem? E se você vai para um lado só de um aspecto, você peca no outro. Eu já investi em desenvolvimento e treinamento que não me trouxeram o resultado que eu precisava, porque eu investi errado. Então, invista naquilo que vai transformar, naquilo que vai te levar para onde você quer. Então, ter essa mentalidade do que vai te levar para onde você quer vai fazer diferença para o seu desenvolvimento. Então, recapitulando aqui, primeiro, não deposita toda a sua energia na empresa, espere que a empresa vai fazer isso por você. Faça você, constrói a carreira que você precisa. A empresa pode te oferecer algumas coisas? Pode. Eu já fiz vários treinamentos pela empresa, sensacionais, que foram maravilhosos, que eu não teria condição de pagar do meu bolso. Então você vai ter algumas coisas da empresa, mas não é tudo que você precisa. Como eu te mostrei aqui, né, o exemplo da Renata, que eles chegaram à percepção, né, chegaram à conclusão de que as pessoas não eram aquelas pessoas que iriam levar a empresa para outro nível. Então fique atento, abra seus olhos e fique atento. E investe com energia. O quê? O seu tempo e o seu dinheiro, de forma sábia, sabendo o que você quer de cada coisa que você faz. É simples compreender o que você precisa? Não é simples. Por isso que precisa do seu empenho, da sua reflexão, do seu envolvimento para você fazer esses passos de forma sábia. Investir o seu tempo e o seu dinheiro, que são os recursos mais preciosos que você tem. E quando você faz isso da forma certa, você tem resultados diante daquilo que você quer. Você vai evoluir na sua carreira. Você vai evoluir no seu desenvolvimento se você fizer isso de forma certa. Por isso que eu tô trazendo aqui para vocês isso, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Essa reflexão, esse direcionamento para você investir na sua carreira, no seu desenvolvimento e com sabedoria se desenvolver cada dia, com sabedoria continuar crescendo, com sabedoria continuar se desenvolvendo, com sabedoria ser melhor hoje do que você foi ontem e assim sucessivamente. Muito obrigada pela companhia, de quem esteve aqui, de quem passou por aqui, de quem ficou um pouco, quem ficou o tempo inteiro. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês, todas as quartas e sextas, às 7h15 da manhã, né? Aproveitando que temos aí um ano inteiro para investir bem o tempo e o dinheiro a seu favor, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, tá bom? Um grande beijo, até mais. Obrigada pela companhia.